Fala pessoal, boa tarde, Gênesis capítulo 6, hoje é o seguinte, ó, esse capítulo aqui, só a epígrafe já dá um negócio na nossa cabeça, ó, a corrupção geral do gênero humano. Quando você escuta a palavra corrupção, você já liga com governo, política, roubalheira, aquelas coisas todas, né? Mas aqui no capítulo 6 está se tratando de todo o gênero humano. Então aqui homens, mulheres, adolescentes, idosos, todos que você imaginar, estão corrompidos diante dos olhos do Senhor. Mas teve um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você já sabe quem é, mas eu não vou falar ainda, daqui a pouquinho eu chego lá, tá bom? Recapitulando para você o finalzinho do capítulo 5, conversamos sobre Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que realmente era diferenciado e Deus o tomou para si, era amigo de Deus. E agora você foi vendo ali os versículos seguintes, foram se passando muitos e muitos anos, até que chegou naquele que eu vou ter que falar o nome agora, Noé. Então se você já leu o capítulo 6 aí, você já sabe um pouquinho da história dele, você já ligou aí com a arca de Noé, mas vamos lá, vamos aos poucos aqui para a gente entender por que Deus estipulou algumas coisas, o que aconteceu, qual que é o princípio da arca e tudo mais, tá? Mas antes de falar da arca e de tudo que vai acontecer, vamos falar sobre essa corrupção aqui. Tá? Então a gente vai fazer como sempre, a gente vai lendo um pouquinho dos versículos, a gente vai comentando e aí você vai já com a sua caneta grifando, circulando, porque tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, e a gente vai fazer umas ligações também com o Novo Testamento, tá bom? Então olha só, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, presta atenção, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí é o seguinte, se você for pesquisar, você vai ver que tem duas linhas que é difícil entrar em consenso. Alguns vão para um lado, outros vão para o outro, sobre quem são os filhos de Deus, quem são as filhas dos homens. Então, eu vou citar aqui basicamente as duas para você, você faz a sua escolha. Eu já fiz a minha aqui, eu acredito que seja relacionado à parte humana, acredito que seja sobre a genealogia daqueles que estão vindo. Basicamente é assim, os filhos de Deus seriam aqueles que são da genealogia de Sete. Se você voltar ali no capítulo 4, versículo 26, lembra que está escrito assim, ó, e a Sete, filho de Adão e Eva, nasceu também um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então através dessa geração, né, através de Sete, de Enos e tudo mais, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Porque lembra que Abel já tinha ido embora, né? Porque Caim foi lá e o eliminou. E Caim se rebelou, saiu, foi expulso, foi embora. Não levou o nome do Senhor adiante, não teve seus princípios e valores. A palavra de Deus fala que Caim era do maligno. Então realmente o nome de Deus não era mencionado ali. Mas a partir dessa geração aqui, o nome do Senhor voltou. Então o que acontece? Dá-se a entender que estes são os filhos de Deus. Né? Essa geração que está sendo criada aqui são os filhos de Deus, que está descrito em Gênesis 6:2. E as filhas dos homens são as filhas ali da genealogia de Caim. Então eles tiveram essa relação entre eles e aconteceu isso. Por outro lado, tem aqueles que defendem que os filhos de Deus são aqueles anjos caídos. Se você for ler em Judas, o único capítulo, Judas só tem um capítulo, né? No versículo 6, vai falar dos anjos caídos. Judas está antes de Apocalipse. Depois você dá uma lida lá, que fala sobre isso, tá bom? Fala realmente sobre esses anjos que caíram. Então as pessoas, muitas vezes, alguns estudiosos ligam isso, que anjos caídos se relacionaram com as filhas dos homens, com as mulheres, e teve toda essa situação que ocorreu aqui. Eu fico mais pro lado humano. Eu acho que Deus ele não perde o controle da sua criação, o controle da história. Deus ele tem o controle absoluto, ele tem todo o poder e ele não permitiria uma situação tão drástica dessa de anjos que caem, que se relacionam e isso aqui. Não, eu acho que não é dessa forma. Muitos estudiosos pensam igual, da mesma forma, mas você fica à vontade. Só não tem consenso, não precisa ficar brigando por isso, isso aí é besteira, tá bom? Você tende para um lado, tende para o outro. O foco é o quê? Que corrompeu. Esse que é o foco, tá? E olha só no versículo 3 o que diz. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Primeiro detalhe, na minha versão aqui está escrito não contenderá.
Talvez alguns de vocês pensem que contenderá tem a ver com contenda, com briga, com... Não é. Aqui é como se fosse permanecer. É ficar. Então, toma cuidado com isso, tá? Não vai permanecer o Espírito de Deus para sempre com o homem, porque ele também é carne. E os seus dias serão 120 anos. Aqui é a primeira vez que ele coloca um teto, um limite de idade aí, tá? Então você vai ver que desde Gênesis capítulo 3 em diante, os anos de vida foram sempre diminuindo. 900, 800, 700, né? E foi abaixando mesmo, tá? Então, realmente, 120 é um teto. Ainda hoje a gente vê, né, pessoas que vivem em 70, 80 anos, os mais aí, né, passam de 100 e tudo mais, mas realmente é isso, porque não tem sentido viver tanto com o pecado também, sendo que melhor é estar com Cristo, melhor é estar com o Senhor nos céus. Então, eu e você, né, nós devemos buscar essa presença de Deus e entender. Não sei quantos anos a gente vai viver, se a gente vai viver 50, 70, 80, 90, 100, a gente vai passar, não sei, mas que no final das contas, estaremos com o Senhor. Esse que é o foco, porque aí o Espírito de Deus que habita em nós, aí vai realmente nos transformar o nosso corpo numa glorificação parecida ao corpo do Senhor Jesus, como está descrito lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses também, precisa só confirmar isso, mas que realmente é dessa forma que funciona, tá? Não permanecerá o Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, mas um dia nós estaremos com o Senhor nos céus, espiritualmente falando, renovados, corpo glorificado, será maravilhoso, tá bom? Por isso que a igreja canta, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, venha, venha, porque realmente não existe coisa melhor, né? Estar com Cristo é lucro a todo e qualquer momento, tá bom? Vamos continuar aqui. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, olha só. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, você aí, né, aprendeu nos livros de história, você já escutou tantas histórias aí de pessoas que realmente havia gigantes. Davi e Golias era uma dessas situações, né? Tinha outros gigantes também. Qual que é o foco aqui? Que realmente... até mesmo a ciência mostra em alguns esqueletos, né, a parte arqueológica aí, realmente de pessoas gigantescas. Então, realmente isso ocorreu, isso é verídico, e foi o Senhor que criou, ponto final. O Senhor criou, né, o Senhor permitiu o nascimento, o Senhor formou, o Senhor colocou consciência, eram pessoas gigantes, varões de fama da antiguidade. Se alguns seguiram o Senhor ou não seguiram o Senhor, aí já não sei. Aí a gente vai conhecer alguns lá na frente, outros não vão, a gente vai ver como vai funcionar. Mas o final de tudo é que Deus criou essas pessoas, formou essas pessoas. Agora vai chegar no ponto do coração. Isso aqui é muito interessante, eu espero que você fique ligado aqui agora, tá? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, tá? Então, ou seja, realmente que todo homem, basicamente todo homem, exceto ali aquele que achou graça aos olhos do Senhor, no caso da vida de Noé, todos se corromperam de maneira geral, como diz a epígrafe, tá? E aí você fala assim, mas que pensamento do coração é esse? O que é isso? Se você for lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, você já vai matar charadas, já sabe o que é o Senhor Jesus ali, né? Falando com os fariseus até, falando sobre isso. Então vamos abrir aqui para a gente ler Mateus capítulo 15, versículo 19. Um texto bem conhecido, tá bom? Já pega a sua caneta aí e já faz essa ligação. Quero até te ensinar uma coisa. Eu sempre marco na minha Bíblia aqui essa relação. Então, por exemplo, em Mateus 15, 19, eu já coloquei Gênesis 6, 5. E lá em Gênesis 6, 5, eu escrevi Mateus 15, 19. Então eu faço a ligação. Se um dia eu for nesse texto, eu vou para o outro e assim por diante. Tá bom? Vamos lá, olha o que diz, ó. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha só, mesma expressão, maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você quer coisa pior do que tudo isso? Então, é isso que o coração produz. Os maus pensamentos procedem do coração. Então isso aqui a gente precisa entender, que o ser humano ali, né, em Gênesis capítulo 6, ele estava corrompido
pelo pecado que havia nele e aquela produção de morte, de prostituição, de adultério, de violência, de tudo que você imaginar. E realmente toda a sociedade foi corrompida. E o detalhe é isso, que a sociedade ali, ela teve essa mistura. Depois de terem invocado o nome do Senhor, misturou tudo. E agora, somente Noé achou graça aos olhos de Deus, que eu já vou chegar daqui a pouquinho nesse versículo, tá bom? Mas olha só. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Poxa vida, Deus tem sentimentos? É óbvio. Ele é o dono dos sentimentos. Ele é o criador dos sentimentos. Então, tudo isso aqui que ele está sentindo, ele mesmo criou, ele mesmo colocou no coração ali das pessoas, ele mesmo possui. E olha só o que o pecado faz. O pecado entristece ao Senhor. O pecado nos separa de Deus. O pecado realmente tem um poder destrutivo muito grande por uma escolha mal feita do homem e da mulher lá atrás. E a gente sabe o mundo que a gente vive. Tanta coisa ruim. E se você acha que Deus não está nem aí para nada, que simplesmente ele está num trono perfeito, só observando, né, os seres humanos se destruírem, de jeito nenhum. O plano de Deus é perfeito, poderoso, maravilhoso. E ele enviou o seu Filho Jesus para se sacrificar no seu lugar e no meu lugar, para nos dar a vida eterna. Ele levou sobre si não um pecado, não dois pecados, mas todos os pecados da humanidade, daqueles lá atrás, do presente e do futuro. Jesus já pagou tudo, tá tudo pago. E foi pago um alto preço. O próprio Deus se humilhou, veio em forma de homem e passou por uma morte de cruz. Então, você precisa entender isso. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem todo o poder, aquele que o reino é dele, tudo é dele. Então você precisa entender isso. Nós não seguimos uma doutrinazinha, uma religião qualquer. Não, nós seguimos o nosso Deus, o nosso Senhor, o único Senhor e Salvador. Então, está na hora de você honrar mais esse Deus, porque ele é perfeito, maravilhoso, e ele só está esperando uma coisa de você, que você o busque de todo o seu coração. Que no seu coração não tenha nada disso aqui, ó, que foi falado. Morte, prostituição, adultério, nada disso. Jogue fora isso. Assim como ele falou para aquela mulher lá. Vai e não peques mais. Que eu e você a gente possa escolher não pecar todos os dias. E quando a gente pecar por acidente, se arrependa diante do Senhor, dobre os seus joelhos, fale com Ele. Ele é misericordioso e nos perdoa. Porque nós não somos perfeitos, mas precisamos escolher viver para o Senhor. Tá bom? Bom, continuando aqui, tá? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só, olha o peso de tudo isso. Ou seja, estava tudo corrompido. Ou melhor, está tudo corrompido. A terra é corrompida. Os animais na criação, eles não eram dessa forma que a gente vê hoje, né? Animais se alimentando de outros dessa forma, desse jeito. Não. Né? Coisas assim, absurdas. Não foi assim no princípio. Deus havia criado os animais e disse: é muito bom, é muito bom. Olha só. Então aqui até mesmo os animais, a natureza, o mundo, a terra se corrompeu por conta da ação do pecado. E quando fala aqui que Deus se arrependeu, né? Poxa vida, me arrependi. Nós temos esse arrependimento, né? Mas não é que Deus errou. Então toma cuidado com isso. Muita gente fala assim: não, Deus se arrependeu porque ele errou na criação. Não, ele não errou. Deus é perfeito. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele já sabia o que ia acontecer antes de fazer. Então como que ele se arrependeu aqui? Ele vai aplicar a justiça dele. Ele se arrependeu, é uma forma de aplicar a justiça. Vou ter que fazer isso. Infelizmente, por conta dessa situação, do que as próprias pessoas criaram, essa é a justiça. Deus é justo, perfeito e santo. Ele tem todo o controle da sua criação. E a gente vai ver que a misericórdia dele permanece desde o princípio, desde o começo, até o último momento. Então, você precisa entender isso. Você não pode falar assim: eu não sabia. Não fui avisado. Não, nada a ver. Não é assim. Não, Deus está te dando tempo, Deus está te mostrando o caminho, a verdade, a vida. Deus
estava lá atrás para esse povo aqui. Ah, Caio, mas peraí, esse povo aí não conhecia o Senhor, não? Conhecia sim, porque o nome do Senhor era invocado como está escrito lá. Tá? Então as pessoas conheciam o Senhor, sabiam quem Ele era, as histórias haviam sido passadas, os seus princípios eram passados, mas as pessoas escolheram o mal em vez do Senhor. Então, não é assim que funciona. Para de colocar a culpa em Deus pelas más escolhas que você faz. Para de colocar a culpa em Deus diante de situações ruins, caos, é isso, a culpa é de Deus. De jeito nenhum. Nosso Deus é perfeito, o plano dele é perfeito. O que estragou foi uma escolha mal feita. Caíram na mentira, caíram no desejo de querer conhecer o bem e o mal, como a gente viu em Gênesis capítulo 2 e 3, e realmente chegou nesse ponto. Mas Deus, de novo, tem um plano maravilhoso e perfeito desde Gênesis 3, quando aquele iria pisar na cabeça da serpente. Então, a humanidade já tinha o plano de salvação desde aquela época. Deus nunca abandonou o seu povo. Você precisa entender isso, tá? Então, se você coloca a culpa em Deus, joga esse sentimento fora, porque isso aí pode se transformar numa grande blasfêmia. E isso aí não é verdade. Nosso Deus é poderoso, maravilhoso, Ele é santo e Ele te ama. Ele te ama. Entenda isso, tá? Bom, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Já grifo isso aí, ó. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pessoal, Noé andava com Deus, assim como Enoque andava com Deus. Olha só, são em poucos capítulos, né, de diferença aqui, poucos versículos, na verdade. E realmente, assim, andar com Deus é aquele princípio, aquele valor que o Senhor está conosco, o Senhor mostra o que é certo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo, Ele nos guia, Ele dá o caminho, ó, tá aqui, ó, é isso aqui, ó, este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida. E quem é a vida que nós conhecemos? O nosso Senhor Jesus. Então você precisa entender isso. Deus não te deixa na mão. É você que muitas vezes escolhe mal. Você que prefere os seus próprios pensamentos, as suas próprias escolhas, na força do braço. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou isso, eu sou aquilo. O eu sou não é você, o eu sou é Ele. Lá na frente Ele vai se apresentar para Moisés falando assim, eu sou. Diga para as pessoas, mas quem que eu vou falar que é o Senhor? Diga que eu sou. Ponto final. Jesus em João capítulo 8, ele fala que eu sou. Então, Jesus é o eu sou. Deus é o eu sou. Então, se você tem essa mania, e às vezes eu confesso para você que bate no meu coração aquilo que eu consigo, eu mereço, aquilo, joga isso fora no nome de Jesus. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. Que a gente jogue fora esse desejo esse orgulho, essa soberba que muitas vezes sobe. Eu consigo, eu mereço, eu faço, eu tenho conhecimento, eu sei mais, não é assim, nunca foi assim. Deus é supremo, Deus é o mais sábio, Deus é o perfeito, Deus é o santo. Nós não somos nada, nós somos pó, Então, que esse sentimento de orgulho e soberba caia por terra do seu coração, do meu coração, e que a gente possa buscar a Deus todos os dias, em oração, em súplica, com os joelhos dobrados, com humildade, e sempre relevando e louvando e exaltando e glorificando o nome do Senhor, aquele que merece toda a glória. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Então é isso que eu aprendo também com essa palavra, tá? Essa palavra é para você e essa palavra é para mim também, tá bom? Que a gente possa andar com Deus. A gente não conhece fisicamente Noé, não conhece fisicamente Enoque, a gente não sabe como eles eram, qual era o tamanho deles, o que eles faziam, o caráter deles, o jeito deles, as coisas deles, mas eles andavam com Deus. Esse é o nosso exemplo. Eles são heróis da fé. Hebreus capítulo 11, dá uma lida lá depois, tá bom? E aí continua os versículos, olha só. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. A terra estava corrompida diante da face de Deus. Como assim da face de Deus? Deus observa tudo, Deus olha tudo, lembra? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente tem todo conhecimento. Onipotente tem todo poder. Onipresente está em todo lugar.
Então, Deus, nada foge do controle dele, nada foge dos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra. E digo mais, sobre todo o universo, sobre tudo que você imaginar. Estão postos. Mas, como só tem vida na terra, que a gente vê aqui, mas isso é discussão, uma outra situação. Mas aqui diz que a palavra, ele está contemplando o bem e o mal. As pessoas que o seguem, as pessoas que não o seguem. As pessoas que o amam, as pessoas que o desprezam. Então, toma cuidado com isso aí, tá bom? E aí é o seguinte, encheu-se a terra de violência e viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda carne, ou seja, todo ser humano. E aí você pode até ler depois Jeremias capítulo 9, né? Também tem várias situações com isso, essas ligações, tá, pessoal? São várias ligações aí com a violência. Ali Jeremias fala da tribo de Judá, e realmente foi um caos, porque eram pessoas religiosas, era um povo escolhido do Senhor, e elas se deixaram levar por corrupção mesmo, por corrupção. O livro de Jeremias é bem intenso nessa parte, então se você quiser também fazer essa ligação, você vai lá ver, tá bom? E o livro de Jeremias, ele fala sobre o coração também durante pelo menos umas 8 vezes. 8 vezes ali, é bem intenso. Vou até ler o que eu marquei aqui para você, olha só. O que fala o livro de Jeremias, eu marco sempre na entrada, olha só. Durante 8 vezes, Deus alerta sobre o perigo de seguir o seu próprio coração, que é muitas vezes maligno. E tudo começou em Gênesis capítulo 6. Olha só. Então, você pode fazer essa meditação no livro de Jeremias também, que você vai entender isso aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos, e ali até o versículo 16, ele dá as especificações da arca, tá bom? Se você gosta de ler e meditar nessa parte, fica à vontade ali, tá bom? Eu só vou passar para você um resumo do tamanho da arca para você imaginar, tá bom? Ali fala que ela é de 300 côvados do seu comprimento, 50 côvados da sua largura e 30 côvados da sua altura. Sabe quanto que é isso? 150 metros de comprimento, 150 metros de comprimento, então seria um quarteirão e meio, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Então a gente pode comparar com um grande navio que nós temos hoje aí, né? Mundo afora, você acompanha aí, né? Você já foi viajar de navio, fazer cruzeiro, essas coisas. É basicamente isso aí, né? Então, só agora você imagina Noé fazendo isso, ele, seus filhos e as esposas deles, 8 pessoas. Olha só. E Deus continua, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, ou seja, deixará de existir. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, ou seja, 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, as esposas dos 3 ali que não menciona o nome delas aqui no caso. 8 pessoas. Primeiro ponto que a gente precisa refletir aqui. Noé era o justo. Noé era o justo. Fala assim que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achando graça aos olhos do Senhor, dá-se a entender que as pessoas de sua família buscavam a Deus junto com Noé. Não fala aqui se Sem, Cã e Jafé eram pessoas justas, não fala se essas esposas deles eram justas, a própria mulher de Noé era justa, não fala nada aqui, né? Mas que a gente sabe que o exemplo, ele mostra realmente que os princípios são inegociáveis. Então, isso é uma reflexão para mim e para você. A nossa família tem que ter como base, sabe o quê? A palavra de Deus. Sabe qual é o nosso fortalecimento? O nome do Senhor. A nossa confiança, o próprio Deus. O nosso amor principal, Jesus Cristo. A nossa honra, a nossa adoração ao Senhor. Então você consegue entender isso? Noé, ele fazia isso. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele andava com Deus. E a sua família estava junto com Noé,
também buscando e servindo ao Senhor. E por isso também eles foram salvos ali dessa catástrofe. Eles individualmente escolheram servir ao Senhor, porque o Senhor falou com Noé e eles ouviram e trabalharam juntos ali. E durante muito tempo eles construíram essa arca. Olha só o que continua falando. E de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie colocarás na arca, para os conservares vivos. Contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti. Isso aqui é fantástico. Virão a ti, para os conservares em vida. Eles virão. Não é vai ficar caçando, não. É uma vez, opa! Não, né? Não. Eles virão ali. Isso aqui é fundamental. É cinematográfico, né? Então, realmente, você começa a imaginar os animais ali subindo na arca, aparecendo para eles ali. 2 de cada espécie. Ou seja, prevalecendo assim a criação do Senhor. Então, isso é fantástico de entender, porque Deus realmente ele vai resetar tudo para mostrar realmente que, olha o poder do pecado, olha o poder destrutivo do pecado, mas a misericórdia do Senhor, ela permanece para sempre. Aí você vai falar assim, Caio, que justiça há nisso? Que justiça há nisso? Destruir toda a criação, destruir pessoas inocentes, crianças, jovens, adultos, que... Calma. Você consegue imaginar, você consegue pensar que Noé não construiu a arca em uma semana, em um dia, em um mês? Não tem como. Impossível. Impossível. Tanto que a construção da arca durou em torno de entre 100 a 120 anos. Se você pegar tudo certinho ali, você vai ver que essa construção da arca durou todo esse tempo. Agora você vai perguntar assim, poxa, será que ninguém foi lá perguntar o que você está fazendo? Você tá doido? Por que você está fazendo isso? Qual que é o motivo? E ninguém, você consegue imaginar isso? Ninguém, durante todo esse período, se converteu ao Senhor, buscou ao Senhor, se arrependeu ao Senhor. Você falou assim, não, eu realmente meu coração é mau, realmente eu faço isso, realmente eu faço aquilo. Você consegue imaginar a pressão que Noé teve que sentir diante dessas pessoas? A pressão que ele passou e tudo mais, você consegue imaginar isso? São 120 anos aí de construção de arca. Pessoas indo, vendo, analisando, taxando ele de louco, taxando ele de doido, e é isso, é aquilo. E consegue imaginar o psicológico de Noé e sua família? É inimaginável, inimaginável. Mas ninguém se arrependeu. Famílias não foram convertidas pela dureza do próprio coração. Deus deu todo esse tempo para as pessoas ouvirem a palavra dele, ouvirem que é o Senhor quem comanda, se arrependerem dos seus pecados, pedirem perdão ao Senhor, mas ninguém. A corrupção geral do ser humano. E aí continua, olha só. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. E assim finaliza o capítulo 6. Então, mais 2 princípios para nós aqui. Deus, ele pede para Noé pegar comida. Olha só, e tu toma para ti de toda a comida que se come. Aí você fala assim, poxa, não tinha geladeira, não tinha freezer. Como que ele mantinha essa comida lá? Como que ele ia conseguir guardar tudo isso durante todos aqueles dias que eles vão permanecer na arca? Poxa vida, tem os animais, tem as pessoas, tem isso, tem aquilo. Tudo Deus dá força, sabedoria, conhecimento, disposição, renovação de mente, de corpo, de físico. Então você precisa entender isso. Sabe quantos anos tinha Noé ali no caso? Olha só, né? Se você voltar ali no capítulo 5, versículo 32, olha só. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100 cães de Jafé. Então, 500 anos ali... Como que eu vou falar? Né? Olha a idade dele, olha a idade dele, tudo que ele teve que fazer, tudo que Deus pediu para ele fazer. Então, o ser humano não tem força em si. É isso que eu e você precisamos entender. Nós não temos força para nada. Nós dependemos do Senhor para fazer as coisas. É Ele quem nos dá a força, a sabedoria, o conhecimento para trabalhar, para fazer as coisas. Ele nos abençoa. Não é nós que nos auto-abençoamos. Não é nós que provemos as coisas da nossa casa. Não. Tudo vem de Deus. Mas Ele quer que a gente se movimente, que a gente faça as coisas, que a gente busque melhorar, que a gente estude,
que a gente faça acontecer, mas sempre de acordo com a palavra dele, buscando a presença dele, orando, exaltando, glorificando. Não é pela nossa força, é pelo nome do Senhor. E aí ele fala que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Isso é depender de Deus. Que a lição desse capítulo 6 seja isso. Que a corrupção não entre no seu coração, que todo mal que há do pecado seja jogado fora, você escolha isso, porque você sabe que um alto preço foi pago por você. Os seus pecados estão perdoados, se assim você crê no nome de Jesus, porque o sacrifício dele, de novo, foi muito alto, foi muito forte por amor a você e a mim. Então, essa é uma reflexão diária para nós. Quando você sentiu o melhor de todos aí, o melhor do mundo, não, dobre os seus joelhos e você vai glorificar a Deus. Eu falo assim, o Senhor é quem me dá força, o Senhor é quem me abençoa. Louvado e exaltado seja o Senhor. Eu sou pó, e ao pó eu vou retornar um dia e o meu espírito estará com Deus. É isso que você precisa crer. Noé, nesse capítulo 6, fez tudo certinho. Seguiu ao Senhor, louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. Foram 120 anos de pura pressão, mas no final das contas, ele venceu com Deus. Ele vai depois entrar na arca, como a gente vai ver nos próximos capítulos, ele e a sua família, e eles serão salvos pela glória, pela presença, pela graça de Deus. Não pela força deles, mas tudo pelo Senhor, pela misericórdia de Deus. Que eu e você possamos buscar ao Senhor todos os dias em oração, adoração e realmente de uma maneira humilde, entender que os nossos pecados estão perdoados e nós somos purificados e santificados pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, tá bom? Busque ao Senhor e não se envolva com nenhum tipo de corrupção desse tipo aqui, tá bom? Deus deu tempo para essas pessoas, elas não se arrependeram. Você não precisa ser uma delas. Você pode se arrepender, você pode pedir perdão, você pode chorar, você pode se humilhar e Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai te abençoar e Deus vai mudar o seu coração. E você vai passar pelo novo nascimento e você estará com o Senhor nos céus um dia, tá bom? Se esforce, busque ao Senhor, tá bom? É isso, capítulo 6 concluído, nos vemos no capítulo 7. Um grande abraço, Deus abençoe.